Voltamos para o segundo bloco do Ação Nacional. Hoje estamos repercutindo um pouco mais sobre a Copa do Mundo da Rússia, o futuro da seleção brasileira, a campanha da seleção lá na Rússia, a permanência do técnico Tite. E agora esse segundo bloco realmente destinado, né, à amarelinha. Eu estou aqui com o Carlos Júnior, repórter da Rede Século XXI, que foi para a Rússia, que esteve lá, que acompanhou todos os jogos do Brasil. E o Marcinho, ex-jogador de Corinthians, Palmeiras, Atlético Paranaense, da Ponte, claro, da seleção brasileira. Senhores, gostaram da seleção? Fomos eliminados de uma maneira prematura, ou tardiamente, ou na medida? Como que vocês avaliam aí a campanha do time brasileiro na Copa da Rússia? A minha expectativa era chegar na final. Aí já vencer a Copa do Mundo já seria diferente. Mas a expectativa era na final. Um pouco inseguro em relação... nós fomos para uma Copa forte, classificamos bem, mas a insegurança em relação, claro, ao Neymar, como ele iria reagir perante as partidas, mas também as peças para se repor em relação à necessidade que a seleção brasileira poderia ter nas partidas. Foi o que aconteceu. Nós tivemos algumas baixas antes mesmo de começar a Copa. Sim. E quando se começa a Copa, se começa de uma maneira com o Neymar não 100%, alguns atletas que poderia também ajudar também machucados, alguns atletas também titulares não rendendo o que a gente esperava. Acredito que isso acabou atrapalhando aí a sequência da seleção, chegar pelo menos até a final. Certo. Eu no começo, assim, eu achei um pouco, né, um empate contra a Suíça. Depois a coisa foi indo, as seleções mais fortes sendo eliminadas ou não apresentando um bom futebol, né, principalmente a Alemanha caindo fora, a Argentina demonstrando uma desorganização tremenda. Parece que o caminho estava se abrindo para a seleção, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Mas no geral, Carlinhos, Copa do Mundo até a eliminação contra a Bélgica, você gostou da seleção? Olha, eu acredito que em termos de resultado, decepcionante. Em termos de desempenho, eu não vi uma catástrofe. Não acho que é terra arrasada, não acho que... O brasileiro gosta daquele negócio de ter culpado. A culpa foi do Thiago Silva, a culpa foi do Marcelo, devia ter ficado do Felipe Luiz, a culpa foi do Neymar, que não assumiu o protagonismo. Não. A culpa foi do coletivo, o coletivo não funcionou no dia, o Tite demorou para entender a mudança tática da Bélgica. A Bélgica jogou um primeiro tempo diferente Aliás, jogou contra o Brasil de uma maneira diferente que eles vinham jogando. Não jogou com um homem fixo lá na frente, o Tite demorou para ter essa leitura, enfim. O resultado não era o que a gente esperava. Como o Marcinho falou, claro, depois de umas eliminatórias tão boas como fizemos, depois de amistosos tão coesos, com o Brasil jogando bem, tendo resultados bons. Claro, a gente esperava mais. Porém, acho que em termos de desempenho, em termos de futebol, não é terra arrasada. Temos muito a melhorar, mas não é terra arrasada de maneira nenhuma. Agora, aonde erramos naquele fatídico jogo contra a Bélgica? Qual foi o fator, Marcinho, segundo a sua avaliação aí? O que você achou? O que faltou para a seleção? Primeiro, em relação a falar a Bélgica, primeiro porque a Bélgica sempre demonstrou, antes de começar a Copa, eu até comentava com alguns amigos, falava, nós temos que ter atenção à Bélgica. Ela fez uma primeira fase muito boa e chegou no mata-mata também num momento muito bom. Com um contra-ataque rápido, com uma maneira, às vezes, com 3 zagueiros, às vezes a linha de 4, uma maneira muito boa de se jogar. E a gente vê um Brasil já com dificuldades e quando nós perdemos ali o Casemiro, que para mim, a gente pode falar, né? A gente falamos ditando, mas o Casemiro foi, assim, era o cara que dava o equilíbrio, eu posso falar, ali no meio de campo. E não tínhamos uma peça igual, assim, a característica dele. O Fernandinho, para mim, não é um primeiro volante. Eu acredito que o Marquinhos... Você jogou com o Fernandinho no Atlético? Não peguei. Eu acredito que o Marquinhos poderia fazer essa função. Aí eu vou para um perfil do Tite, que já fui comandado por ele 2 vezes. É difícil ele tirar um atleta de uma posição para colocar em outra, por respeito àquele que... Ele é muito aquela... Eticamente, o Tite, ele paga o preço mesmo para poder ser justo com o atleta naquele momento. Então ele colocou o Fernandinho e a seleção
assim, não foi o que a gente esperava, né? Contra o México, os primeiros 20 minutos, nós sofremos muito. Do lado esquerdo, do lado direito de defesa, né? Lado esquerdo de ataque do México. Muito, muito. E com a Bélgica, não foi um pouco diferente, porque eles fizeram os 2 gols. E, então, acredito que a gente não teve esse equilíbrio. E o que eu entendo também, Carlão, é que assim, essa Copa de 2014, essa Copa, o Brasil já vem Neymar, 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 e assim, é um excelente jogador, não tem o que se falar, mas a gente não pode só depender dele. Sim. Vamos pegar as outras Copas, nós saímos em 2010, saímos em outras Copas, mas nós tínhamos 3, 4, 5 jogadores que assim, que também eram estrelas. Então, eu entendo que daqui para frente nós temos que buscar dividir um pouco essa responsabilidade, não só deixar em cima do Neymar, para que a gente chegue a uma nova geração, mas que a gente chegue na próxima Copa com mais corpo em relação à responsabilidade de outros atletas também. Certo. Você falou num ponto que você já trabalhou com o Tite, aí depois eu quero voltar no assunto Neymar, mas essa justiça do Tite, como é? Você pegou o Tite Palmeiras e São Caetano? Eu peguei primeiro São Caetano e depois Palmeiras. Depois Palmeiras. E naquele tempo ele já era badalado, pois tinha sido campeão com o Grêmio e tal, né? Mas ainda não era essa super estrela, né? Como se tornou. Mas ele sempre era... Como que era o dia a dia do Tite, o comportamento dele com o grupo, o olho no olho com o atleta? Esse olho no olho era desde do porteiro. Em relação ao ambiente com o Tite, foi um dos melhores que eu vivi na minha carreira. De seriedade, de justiça realmente com os atletas que estavam ali, desde o porteiro, a tia da cozinha, o presidente. Então, assim, é um profissional que tem todo os parabéns por ele ser essa pessoa. E dentro de campo também. Não tem como um atleta estar desmotivado com o Tite. Isso, nos 2 clubes que eu passei, todos os atletas iam para o treino, iam para o jogo, porque sabiam que a qualquer momento estariam ali dentro jogando. Saiu o lateral direito? Não, o fulano vai jogar. Sim. Saiu o atacante? O ciclano vai jogar. Tanto que no Palmeiras, quando ele chegou, eu até machuquei, depois foi também parada de Copa. Eu machuquei, isso foi 2006. Parada de Copa, 2006. Copa é 2006, isso, exatamente, 2006. Nós paramos e quando retornou, o time estava um pouco encaixado, era Edmundo, mais Juninho, e ele falou, pô, você vai ter que esperar agora a sua vez. Mas ele chamou você? Mas ele chamou. E disso, nesse tempo, como eu venho de contusão, me recuperei, voltei a jogar e tudo, e sempre foi assim. E tem hora que hoje no futebol... Não pode ser Não assim. pode, né? Ainda mais no momento que a gente vive hoje no futebol, que o atleta faz a ponta, faz o primeiro homem, segundo homem, faz o homem de frente, vem... Então, assim... Mas ele... Eu li muita coisa e traçando esse paralelo, né, nessa hierarquia, né, nesse processo justo que o Tite faz, mas muitos analistas falavam assim, num campeonato brasileiro, você, na gíria do futebol, você morre abraçado com o cara. Né? Você segura ele, vai e tal, dá um jeito, ele vai terminar com você o campeonato. Numa Copa do Mundo, um torneio de tiro curto, você não pode ser assim. Você dá 1 ou 2 jogos para o atleta, se ele não conseguir render, infelizmente, é banco de reservas. Você concorda com esse pensamento? Concordo. Concordo porque o tempo é curto, são jogos super importantes, uma derrota muda muito. Eu entendo, como eu falei, eu entendo que nós começamos uma Copa do Mundo com algumas peças que ele poderia usar que acabaram machucando, o Douglas, o Fred... O próprio Renato Augusto. O próprio Renato Augusto, que depois, você vê, se tivesse apresentado num momento fisicamente melhor, com certeza iria render mais do que mostrou ainda dentro do limite que ele estava ali. Mas se olhar às vezes para o banco, você vê, pô, eu não posso colocar o Douglas porque se eu colocar ele, eu posso perder ele para a Copa. O Fred ficou. Aí a gente olha para o Tyson, com todo respeito aos profissionais que estão ali, mas fica um pouco difícil. E aí, mais ainda, entra
essa personalidade dele de ir até onde ele pode ir com aqueles que estão ali dentro. Então, eu acredito que isso dificultou um pouquinho o trabalho dele, a questão de rendimento também. Mas eu fico feliz por ele ter ficado. Sim, né? Já é um grande passo, uma mudança aí grande, há mais de 40 anos que não acontece isso. E vamos ver daqui para frente. E aí, Carlinhos, onde você achou que o professor Tite titubeou um pouquinho? Eu acredito, igual como o Marcinho falou, acho que infelizmente acabou morrendo um pouco abraçado com essas convicções dele. É questionável, né, a permanência do Gabriel Jesus em campo, ainda mais com as atuações do Firmino recentes, né, uma pré-copa. O próprio Paulinho também, achei bem sumido, bem fora das características dele, o elemento surpresa. A gente quase não viu isso na Copa, viu, inclusive ele fez um gol, mas foram poucas as vezes que ele foi acionado no ataque. Acho que, infelizmente, o Tite é um grande técnico, isso a gente não coloca em questão. A seleção foi taticamente bem montada, individualidade ela existia, tinha jogadores em bom momento. Mas aconteceu, pegou um dia ruim, não teve uma leitura rápida de jogo contra a Bélgica. Também não podemos falar, o Brasil foi uma catástrofe. Não, vamos reconhecer o adversário. Temos um adversário do outro lado, com qualidade. Forte. Temos um adversário que vinha com um excelente momento também. A Bélgica, se eu não me engano, não perdia mais de 20 jogos. Sim, mais ou menos por aí. Então a gente tinha jogadores do peso de Lukaku, de Hazard, de De Bruyne. Gente, então a gente perdeu para alguém, né? Não vamos desmerecer também o adversário. Claro, o Brasil teve as falhas dele, aconteceu, o Tite morreu abraçado com suas convicções, mas do outro lado tinha um adversário. E esse adversário foi superior ao Brasil aquele dia. Sim. Eu não sei, contra a Bélgica, né? Só que aí, me colocando no lugar do Tite, eu senti o Marcelo um pouco cansado. Eu acho que o Felipe Luiz se encaixou melhor. Aí eu me colocando, dando uma de professor Tite, eu olho ali o Marcelo, o melhor lateral esquerdo do mundo, voando no Real Madrid, mesmo não estando bem, e era o meu titular. Se eu deixá-lo de fora, eu perco o jogo. Só que aí aconteceu, ele perdeu o jogo com o Marcelo e deu na mesma, né? Eu vejo assim, você pega todas as seleções que jogaram contra o Brasil, sabe que ali o lado esquerdo é um lado mais frágil. Compensação, se não marcar também, é um lado muito forte. Defensivamente tem os problemas, mas ofensivamente... Não tem como você ter um atleta do nível do Marcelo que ele faça bem as duas coisas. Ou ele vai marcar bem, ou ele vai atacar bem, no nível dele. Você vai achar, às vezes, um atleta que, dentro de um perfil bom, ele marca bem e ele é uma nota razoável em questão do ataque. Agora, o Marcelo é um baita do No Real Madrid, vocês não acham? No Real Madrid, ele é mais um meia, né? Praticamente, ali do lado esquerdo, né? Ele não defende, né? E na seleção ele já tem que ter um pouco essa função de lateral, né? Até mesmo pela exigência que se tem do nosso meio para frente, né? Com grandes atletas ali na frente. Se for pegar o jogo do Brasil e Bélgica, você vê algumas bolas que o Lukaku recebeu, ele sempre recebia aberto nas costas do Marcelo. Sim. Sempre. Se olhava, ele estava ali. Pegava o Hazard aberto do outro lado. Então, eu via dois atacantes que, quando a Bélgica estava defendendo, alguns momentos eles abriam. Alguns momentos você via o Lukaku por dentro, mas com um pouquinho mais de folga. Eu acredito mais preparado para a questão no momento do contra-ataque. Sim. A gente pega o gol que nós tomamos, foi o primeiro gol? Não, o segundo gol? O contra-ataque. O contra-ataque? Lukaku. Por que o Lukaku não vai para a área? Ele não foi para a área. Não, ele puxou e jogou. É normal, né? Você ter um jogador da característica do Lukaku lá dentro da área para defender. Qualquer momento, em nenhum momento de bola parada... Ah, entendi, a bola defensiva. Exatamente, bola parada tudo bem que tinha já uma equipe alta, mas um centroavante. Um centroavante igual ele, com certeza estaria. Ele não está, nenhuma ele está. E quando ele recebe a bola, não, ali você tem que jogar ele lá na arquibancada. Ou no modo que a gente diz. Sim. Por isso que eu falo, se é um Casemiro, ele faria isso. Sim. Porque é uma característica dele. E o Fernandinho, ele teve duas oportunidades. Vamos falar do Fernandinho, e depois teve o Paulinho, que chegou um pouquinho tarde. E aí a gente está falando de jogadores com extrema qualidade e estão, assim, automático a fazer aquilo. E, como eu disse, experimentamos o veneno. Bem feito, veneninho bem... Nossa, um contragolpe mortal, né? Você pega também o do Japão, no último minuto, do contra-ataque, de bola parada. Nossa, aquele é o manual do contra-ataque. O Lukaku faz o corta-luz para assim, aí a gente vê um Lukaku solidário, né?
de chegar no último minuto, ter uma condição de poder finalizar, abrir a perna e falar, não, Sim. faz você. Então você vê uma Bélgica muito forte coletivamente e individualmente na qualidade dos atletas. E aí o Brasil, nesse ponto, a gente, infelizmente, vamos falar, tivemos chance de matar? Sim. Tivemos. Vamos falar também que... Eu acho até que se o Renato Augusto faz o segundo gol, empataria o jogo, eu acho que a partida mudaria e o Brasil teria grandes possibilidades de vitória. Ou o Felipe Coutinho também naquele lance. Isso também, né? A gente pega, tipo, o Miranda teve uma também, que saiu na lateral, ali dentro da área. Então, assim, nós tivemos chance. A questão é que não soubemos aproveitar. Você pegar a questão de finalização da Bélgica, eles finalizaram 4 vezes no jogo, 2 bolas entraram. Extremamente E eficientes. o Brasil finalizou um monte. Tá certo, o segundo bloco do nosso Ação Nacional já foi. Olha só como tem assunto. Sequer debatemos o Neymar, né? O que aconteceu com ele, esse marketing todo, esse aspecto positivo. Tem o aspecto negativo, mas tem o lado positivo também do menino Ney, né? Como o pessoal gosta de falar. Então, no terceiro bloco, nós vamos tratar esse assunto do camisa 10 da Seleção Brasileira, o Ação Nacional ainda repercutindo aí um mesinho após a Copa, repercutindo o final da Copa da Rússia, o que foi a Seleção Brasileira, o que pode ser a seleção daqui para frente. Ano que vem tem Copa América. Então, no terceiro bloco, nós vamos falar a miúde sobre o Neymar. O intervalo é rapidinho.